E a gente segue falando de eleições, mas dessa vez das eleições nos Estados Unidos. O mundo acompanha atento a apuração dos votos que vai definir o próximo presidente americano. Mas por que é importante para nós brasileiros acompanharmos essa votação? É o que a gente vai explicar agora com a nossa entrevista com o cientista político Elcio do Carmo, que é presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB no Amazonas. Elcio, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Manhã no Ar. Bom dia, Adriane. Bom dia, Manuel. Bom dia a quem acompanha Manhã no Ar. Tudo tranquilo. Agora, a gente está acompanhando desde ontem, né, Manuel, essa apuração dos votos. E o Trump está lá atrás em relação ao adversário político. Essa diferença ainda pode ser revertida? Tem 4 estados, eu estava acompanhando. Eu já li hoje o jornal New York Times. Tem 4 estados que estão em disputa, uma disputa acirrada. Eu acredito que o bom senso manda aguardar. Tem 3 estados do lado leste e 1 do lado oeste. A princípio, um tradicionalmente democrata, o estado de Nevada, né? E os outros 2, ou 3, na verdade são 4, né? Com sobressai um pouco o atual presidente Trump. Eu acredito que não dá para ninguém soltar fogos ainda. Eu ainda não tinha acompanhado uma eleição americana em que o Brasil estivesse num estado de tanta ansiedade e que a gente estivesse também sendo citados, inclusive, nos debates, como foi o primeiro debate entre Trump e o Biden, que Biden citou diretamente a Amazônia, ou seja, a gente entrou nesse centro aí, tinha declarações deles anteriores. Na sua avaliação, alguma ansiedade brasileira por parte do governo e de representantes assim, se justifica o resultado dessa eleição efetivamente pode mexer com a gente aqui de alguma forma? Veja bem, os Estados Unidos é uma potência hegemônica, o país mais rico do mundo, é o país que mais tem relações comerciais com grande parte dos países do planeta. Então, não somos só apenas nós que estamos interessados nessa eleição, outros também estão. Parte dos colegas de vocês da Alemanha, da França, da Dinamarca estão lá nos Estados Unidos fazendo o jornal de lá. Então, daí você vê a importância dos Estados Unidos. Em relação ao teu questionamento direto, Emanuel, os Estados Unidos, se você pegar a tua idade e somar com a da Adriane, você vai ver que nesses anos, que não vai dar 50 anos, os Estados Unidos sempre foram o maior parceiro comercial do Brasil, né? Se pegar esses 50 anos. É quem mais compra produto manufaturado nosso, né? Então, é claro que há uma importância, principalmente para a gente. E eu lembro que nos anos 70, vocês não tinham nascido ainda, quando o presidente Jimmy Carter foi eleito, ele chegou a sacudir a democracia brasileira. Não só o presidente Jimmy Carter, na época, o Willy Brandt na Alemanha, o Felipe González na Espanha, François Mitterrand na França. Ou seja, eles sacudiram um pouco. Nós não estamos sozinhos no mundo, nós precisamos de parceiros. O multilateralismo foi algo que foi bom para o Brasil, essas relações multilaterais. Daí a preocupação. Realmente eu nunca vi num debate ser citado a Amazônia. Mas por quê? Olha, a questão ambiental é uma questão talvez não enaltecida muito aqui no nosso território, mas o mundo inteiro se preocupa com isso. Eu lembro que, é claro, eu vou usar uma comparação talvez indevida, mas quando a África do Sul adotava o regime do apartheid, o mundo inteiro se voltava contra a África do Sul. E aí hoje já se fala em ecocídio. E é bom lembrar que a Amazônia ela não é apenas brasileira. A grande parte é brasileira, são 6 milhões de quilômetros quadrados, mas a Amazônia também faz parte de outros 8 países. Então a preocupação é mundial e eu não vejo nenhum problema de ter boas parcerias, seja lá quem for o vencedor, para desenvolvermos uma política de sustentabilidade. A gente tem, de um lado, uma boa relação comercial, né, com os Estados Unidos. Sim. O Brasil exporta muitos produtos e, assim como também consome muitos Sim. produtos americanos. Tem a questão em pauta da Amazônia e de toda a discussão em torno dela e de uma possível interferência de governos dentro do Brasil.
Você acredita que, independentemente, ou dependendo, na verdade, do resultado dessas eleições americanas, pode ter alguma interferência direta aqui na Amazônia ou a possibilidade de um boicote ao Brasil se a gente não tiver políticas efetivas de proteção à Amazônia? Veja bem, eu espero que boicote nunca haja. Eu costumo falar para os meus alunos de relações internacionais, de direito internacional, que quando um Estado faz uma sanção contra o outro, o primeiro a sofrer é a população civil, né? Porque os chefes de estados, pode ser aqui no Brasil ou no Burkina Faso, na África, eles estão sempre encastelados, muito bem servidos. Eu espero que nunca haja esse tipo de boicote. Agora, por exemplo, há um possível acordo Mercosul-União Europeia que está sendo, nesse momento, travado, não é pelo Macron, presidente da França, não. O maior opositor é o Mark Rutte, né? Primeiro-ministro da Holanda, é um primeiro-ministro de direita. E por quê? Por conta do Brasil não respeitar, não ter a devida proteção com a questão ambiental. Então, isso é algo que toca o mundo inteiro. Pode ser que o pior, Adriane, não é nem quando um Estado boicota. Os nossos produtos são vendidos, nosso suco de laranja é vendido lá nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Dinamarca. O pior é quando a população civil, a sociedade civil, diz não vou comprar de lá porque eles não estão protegendo o ambiente deles. Agora, a fala do Biden, quando diz que se dispõe a entregar 20 bilhões Sim. de dólares para a Amazônia. E caso o governo rejeite esse dinheiro, pode impor sanções. Sim. Há exemplo do que faz com países, inclusive, suspeitos de envolvimento com terrorismo. Isso é só ameaça de discurso de campanha ou isso pode se materializar na prática? Eu adoraria que não se materializasse, mas poder pode. O que ocorre? Os Estados Unidos adotam a máxima no money, no honey. Se não tem dinheiro, não tem melzinho. O que nós fizemos? A Alemanha e a Noruega, elas eram parceiras do Fundo Amazônia de uma larga quantia de dinheiro. Nós dispensamos no primeiro momento, agora o vice-presidente está tentando reaver isso, né? Então, as relações internacionais, elas não são apenas relações de amiguinhos, é um toma lá da cá, às vezes, né? Então, você cede, se você não der a contraprestação, você vai boicotar, como fizeram na África do Sul, quando ela promovia o apartheid. Elcio, a gente tem visto um movimento muito intenso no interesse do americano em ir às urnas, que é uma onda diferente do que a gente acompanha aqui no Brasil, né? Na última eleição, a gente teve maior índice de abstenção, foram cerca de 30 milhões de brasileiros que não foram às urnas. Esse ano, em meio à pandemia e ao desinteresse mesmo pela política, é provável que seja maior ainda, que bata o recorde anterior. E o que faz com que o americano tenha tanto interesse em ir às urnas? Lembrando que o processo de lá é um processo bem diferente, né? Um voto indireto, a gente chegou até a explicar ontem como funcionava aqui. Sim. Olha, o abstencionismo é um fenômeno crescente no mundo inteiro. Tem eleições europeias, eleições na Suécia, em Portugal, na Noruega, que tem mais de 50% de abstenção. Então, isso é um fenômeno mundial. Eu vejo isso como um desgaste da democracia representativa no mundo, não é só aqui no Brasil. Eu acredito, Adriane, que não dá para comparar a eleição nacional com a eleição local. Como são muitos candidatos nas eleições locais, eu acredito que a abstenção não será tão alta quanto a de uma eleição nacional. Ainda que eu tenho certeza, topo uma aposta com você, que a abstenção este ano, 2020, será maior do que a de 2016. Isso, sem dúvida, pessoas aí que estão ainda num grupo de risco por conta da Covid evitarão. Até a facilidade de justificar também agora, né, por celular. Com certeza. Eu não duvido se após a eleição vier aí uma anistia por conta da situação. Eu não duvido. É claro, eles não vão falar isso agora, que senão aí ninguém vai de fato, né? Eu entendo que lá nos Estados Unidos houve essa polarização por conta de uma briga muito arraigada, né? O presidente Trump também, ele é extremamente midiático, ele sabe mexer com isso. E aí os democratas, vendo que a chance deles era levar pessoas às urnas, né,
promover uma grande campanha nesse sentido. E o resultado foi o inverso, né? O Biden já superou o Obama em termos de votos diretos lá nos Estados Unidos. Sim. Agora, eu gostaria de te perguntar, a gente viu o alinhamento político de Bolsonaro com o Trump, isso muito antes da eleição, desde que chegou até ao Palácio do Planalto, e ao longo da campanha também esse alinhamento se mantém ou se manteve, até também em termos de relações pessoais, né, de amizades e coisas mais. Como o governo deve se posicionar a partir de uma provável ou possível vitória do Biden? É possível que haja alguma articulação política no sentido de correr atrás, a gente não apoiou aqui, a gente tem que mudar de alguma forma? Como é que você lê esse cenário? Veja bem, o vice-presidente Mourão está aqui no Amazonas, vocês estão cobrindo aí a estada dele aqui, e ele já falou, não, esse apoio é pessoal. O governo brasileiro vai se relacionar enquanto Estado, né? O Brasil, o Itamaraty, o Brasil é um dos poucos países que tem um órgão específico para tratar das relações internacionais, que é o Itamaraty. O Itamaraty sempre adotou uma política pragmática. Na época da Guerra Fria, por exemplo, o Brasil tinha relações boas com a União Soviética, com a China, né? O presidente Bolsonaro, ele tem virtudes, tem defeitos. Um desses defeitos, ele é às vezes verborrágico. Ele já brigou com o presidente da Argentina, com o presidente do Chile, com os países árabes, da França. É o estilo dele, né? Eu espero que a diplomacia possa consertar isso e o Brasil ter uma relação, o que um país precisa com o outro? Relação respeitosa, né? Não é de ser o amiguinho que vai jogar a bola de gude. Independentemente do resultado, a gente espera, né, que haja esse entendimento e que a gente possa continuar tendo uma boa relação, porque isso influencia diretamente a economia brasileira, a permanência de brasileiros que vivem hoje no exterior, que ficam nessa ansiedade do que pode acontecer com as políticas de imigração. E, Elcio, muito obrigada pela visita aqui no Manhã no Ar. A gente vai continuar acompanhando, né? Que no Brasil, rapidinho, a gente sabe que o resultado da eleição, nos Estados Unidos é diferente. Acho que até sexta-feira se tem esse resultado, né? A gente vai ter que ter paciência. Sexta-feira é amanhã, na verdade. Até amanhã. Um abraço a todos. A votação que começou desde o dia 3, né? Muito obrigada, Elcio, pela participação. A gente conversou com o Elcio do Carmo, que é cientista político, participando aqui, e também presidente da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Amazonas.